Bum, 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 bum. Uou! Me ouvem, tio Lição na área. Belezinha? Felizes? Vamos para mais uma aulinha de ecologia, tá pronto? Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre sucessão ecológica. Primeiro ponto importante, vamos definir o que é sucessão ecológica. A sucessão ecológica é um processo gradativo. Então, ele é um processo feito em etapas. Ele é um processo lento, ok, neném? Um processo gradativo de colonização de um ambiente inóspito. O que é um ambiente inóspito? É um ambiente de difícil instalação de seres vivos. É um ambiente que abriga condições pouco favoráveis para a instalação e a permanência de alguns seres vivos, em que a composição desses seres vivos, a composição dessa comunidade, né, ela vai se alterando ao longo dos anos. Às vezes, para você entender a sucessão ecológica, você pode imaginar que isso acontece perto da sua casa, caso tenha algum terreno baldio. Quando você tem um terreno baldio, né, vamos lá que o dono desse terreno vai lá e passa o trator e limpa aquele terreno. Muito bem, quando ele limpou aquele terreno ficou só no solo, ok? Você concorda que com o passar do tempo vai crescendo coisas nesse terreno? Ninguém vai lá plantar, enfim, mas você começa a ver o surgimento de algumas pequenas gramíneas, pequenos arbustos, árvores de pequeno porte, árvores de médio porte. Vai tendo um processo gradativo de colonização daquele ambiente. Este processo gradual de colonização de um ambiente a gente chama de sucessão ecológica. Isso pode acontecer num terreno baldio, mas isso pode acontecer numa área de floresta, por exemplo. De repente você abre uma clareira numa floresta, né, derruba toda aquela cobertura vegetal. A tendência é que aquela clareira, aquele local, ele vá se recuperando com os anos. E esse processo gradual de colonização do ambiente a gente conhece como sucessão ecológica. Tudo bem? Sem problemas? Tá bom, lição. Vamos caminhar um pouquinho então. A gente sabe que existem tipos de sucessão ecológica. Existe a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. Daqui um pouco eu vou te falar das características da sucessão ecológica secundária. Primeiro vamos discutir a sucessão ecológica primária. Bom, a sucessão ecológica é dita primária quando essa colonização gradativa ocorre num ambiente totalmente estéril. Ocorre num ambiente onde não existia vida. Ocorre num ambiente plenamente desabitado. Se essa sucessão ecológica se inicia num ambiente totalmente estéril e, portanto, bastante inóspito, ela é chamada de uma sucessão ecológica primária. Ô Lição, dá um exemplo para mim de um ambiente totalmente estéril, onde nunca antes foi habitado por nenhum ser vivo, uma rocha nua, por exemplo. Uma rocha magmática formada pelo derramamento de lava vulcânica. Esse ambiente é um ambiente muito estéril, é um ambiente de muita difícil colonização, é um ambiente onde você tem uma dificuldade muito grande para iniciar uma sucessão ecológica. Se a sucessão ecológica se inicia num ambiente como esse, ela é chamada de uma sucessão ecológica primária. Sussu? Tranquilinho? Vamos ver as características desse processo. Primeira coisa importante, quais são as etapas, né? Quais são as características de uma sucessão ecológica? A gente vai ter como características a instalação da comunidade pioneira. Quem inicia essa sucessão ecológica, lição? Quem que vai começar a se instalar nesse ambiente extremamente difícil? Ah, é difícil de se instalar aí? Pode deixar que eu vou. Essa comunidade que inicia a sucessão ecológica, né, ela é chamada de comunidade ESSESI, ou simplesmente as comunidades pioneiras. Então eu coloquei aqui para você. Comunidades pioneiras são comunidades que suportam as condições altamente desfavoráveis para a instalação de um ser vivo. Elas iniciam o processo de sucessão ecológica. E mais, a presença dessa comunidade pioneira modifica o ambiente e cria condições para que outras espécies
vão ali se instalando. E aí eu vou tendo esse processo gradativo de colonização desse ambiente. Sussu, quem são esses seres totalmente loucos e que iniciam um processo de sucessão ecológica num ambiente extremamente estéril? Coloquei para você os líquens. Você deve lembrar do que era um líquen, né? O líquen, na verdade, não é um ser vivo, ele é uma relação entre seres vivos. Ele é uma relação ecológica do tipo mutualística, lembra disso? Eu tinha uma alga e um fungo, e era uma relação de benefício mútuo, boa para os dois, positivo, positivo, e uma relação obrigatória, né? Esses líquens, eles são excelentes pioneiros numa sucessão ecológica primária. Eles são organismos que conseguem se instalar, por exemplo, numa rocha nua, e a própria produção do ácido, né, o ácido málico gerado por esses líquens, a morte, a decomposição desses líquens vai abrindo condições para a instalação de outros seres vivos, como musgos, gramíneas, e aí você percebe que a biodiversidade vai gradativamente aumentando. Então os líquens são ótimos pioneiros numa sucessão ecológica primária. Ô, lição, e aí? Pós-instalação dos líquens, a gente tem a instalação das comunidades secundaristas, que tecnicamente é chamado de série. Os primários, ESSES, secundaristas, série. A comunidade série já são pequenos arbustos, arbustos de médio porte, árvores de pequeno porte, árvores de médio porte, que vão se instalando nesse local devido às condições terem sido melhoradas pela instalação dos pioneiros. Perceba, se você tem uma rocha nua, monstro, que espécie de animal que se interessa por uma rocha nua? É um ambiente muito quente, é um ambiente onde não tem comida, desabrigado, aberto. De repente se instala um líquen nessa rocha nua. Bom, um passarinho já pode visitar essa rocha nua para comer esse líquen. Quando ele visita essa rocha nua e se alimenta do líquen, ele pode ali defecar. Nas fezes desse pássaro pode ter alguma sementinha que, se encontrar condições adequadas, germina e já cresce uma nova espécie. E esse processo de colonização vai acontecendo. Essa comunidade secundária, que se instala posteriormente à comunidade primária, onde o ambiente já não é tão inóspito assim, a gente chama de secundaristas. E essa sucessão avança, moço. Eu posso ir para uma sucessão terciária, a instalação da comunidade terciária, tecnicamente chamada de clímax. Essa comunidade terciária normalmente é formada já por árvores de médio e grande porte. E você vai ter um aumento da biodiversidade local, tendo uma recomposição, basicamente, da floresta original. Esse estágio final de sucessão ecológica, onde a gente já tem a presença, né, de arbustos, árvores de pequeno porte, árvores de médio porte, árvores de grande porte, né? Essa altíssima biomassa, essa altíssima biodiversidade, a gente chegou no estágio final de recuperação desse ambiente, de colonização desse ambiente, chegamos numa comunidade de clímax. ESSES, série e clímax. Pioneiros, secundaristas e terciários, ok? Esse é o processo de instalação dessa comunidade que vai repovoando, né, que vai colonizando gradativamente um determinado ambiente. Coloquei algumas fotinhas aqui para você. Por exemplo, a gente está tratando de uma sucessão ecológica primária. Isso é uma rocha nua. Isso é um ambiente estéril, desabitado, de difícil colonização, que agrupa condições inóspitas. Lição, dá para crescer uma árvore aí? Nem solo tem, né? Então, quem que vai iniciar esse processo? Os líquens. Olha que bonitinho. A instalação dos pioneiros. Os líquens funcionam como os pioneiros numa sucessão primária. A presença dos líquens cria condições, modifica esse ambiente para a instalação, por exemplo, dos secundaristas. Olha essa foto, está um pouquinho aqui minha cara na frente, né? Mas você já consegue perceber que aí tem uma rocha nua, eu tenho a presença de líquens, mas os líquens já criaram condições para a instalação de algumas gramíneas, de algumas toceiras, de alguns arbustos.
gradativamente esse ambiente vai sofrendo um processo de sucessão ecológica. Como essa sucessão está num ambiente nunca antes habitado, eu chamo ela de sucessão ecológica primária. Por que, monstro? Porque esse processo de colonização gradual pode acontecer em um ambiente que já foi anteriormente colonizado. Quando isso aconteceu, eu vou chamar essa sucessão ecológica de sucessão secundária. Olha que interessante, quando a sucessão ecológica tem início em locais anteriormente ocupados por uma comunidade biológica. Por exemplo, você tinha uma região de Mata Atlântica, você tinha uma região de floresta amazônica. A gente foi lá e arrancou uma cobertura vegetal, abriu uma clareira, né, naquela região. Quando eu abri uma clareira, de repente, para explorar as árvores daquela região, para levar embora aquelas árvores, você concorda que essa clareira ela vai sofrer um processo de recuperação? Pode demorar muitos anos, mas essa clareira ela vai sofrer um processo de recolonização. Como essa sucessão vai acontecer? Num ambiente que anteriormente era ocupado por uma comunidade biológica, eu vou chamar de sucessão ecológica secundária. Perceba que exatamente por esse motivo, né, esse ambiente ele já contém algumas condições que são mais favoráveis ao estabelecimento de um ser vivo do que uma rocha nua, por exemplo. Por essa razão, a sucessão ecológica secundária ela tende a ser mais rápida do que a primária, porque o ambiente já reúne algumas condições um pouco menos inóspitas. Sussu? Tranquilinho? Coloquei aqui alguns exemplos de áreas que podem passar por sucessão ecológica secundária. Como uma floresta derrubada, que eu havia comentado, uma clareira, né? Um campo de cultivo abandonado. De repente você tinha um local onde plantava lá a cana, e aí você arrancou a última remessa lá de cana, e lá ficou aquele local abandonado, ele pode passar por um processo de colonização. Uma área destruída por queimadas, uma floresta que pega fogo, por exemplo, que é totalmente destruída, ela pode passar por esse processo de recolonização, de sucessão ecológica, mas era um ambiente que já havia sido ocupado por uma comunidade biológica, portanto, como sucessão ecológica secundária. Coloquei uma fotinha aqui para você de uma sucessão ecológica secundária, super bonitinho para a gente entender isso. Vamos da esquerda para a direita. Lá na esquerda, a gente está vendo o início da sucessão ecológica. A instalação dos pioneiros, né? Aqueles que se instalam num ambiente nu. Na verdade, como trata-se de uma sucessão secundária, é um solo, né? Que de repente ali está exposto. Então você está tendo a instalação de algumas gramíneas, de alguns pequenos arbustos, algumas pequenas toceiras. Esses caras vão crescendo, fazendo sombra, criando condições para a instalação de arbustos de médio porte, de algumas árvores de pequeno porte. Essas árvores de pequeno porte criam instalação para as árvores de médio porte, até você chegar no lado direito, que é o estágio final de sucessão ecológica, onde você já tem árvores de grande porte presentes nesse ambiente. Isso aí representa para a gente uma sucessão ecológica. Repito, pode demorar alguns anos para isso acontecer. Isso acontece de uma maneira bem gradativa. Mas você vai tendo a instalação dos pioneiros, que abrem condições para os secundaristas, a instalação dos secundaristas abrindo condições para a instalação dos terciários, chegando nesse processo final. O que vale a pena ressaltar nisso? A questão de produtividade. Você lembra que um dia a gente falou de fotossíntese e respiração? E eu falei de produtividade primária bruta e líquida. Isso vai ser importante aqui. Produtividade primária bruta é toda a atividade fotossintética feita pelo vegetal. Concorda que quando o vegetal faz fotossíntese, ele produz glicose? E na molécula de glicose existe uma grande quantidade de energia armazenada? Então, toda a energia produzida e armazenada nas moléculas de glicose por um vegetal, quando ele faz fotossíntese, era a produtividade primária bruta. Só que você lembra que uma parte dessa glicose que ele produzia pela fotossíntese, ele transformava em energia pela respiração, para o vegetal poder se manter vivo, para ele poder crescer, para ele poder se reproduzir. Ok? Então, quando eu pegava
toda a energia produzida pela fotossíntese e descontava aquilo que a planta utilizava pela respiração celular para se manter viva, eu tinha produtividade primária líquida. É muito comum questões de vestibulares falarem sobre produtividade bruta e líquida em processos de sucessão ecológica. Então vamos lá. Se eu pegar lá no começo, lá com as pioneiras, você concorda que as árvores, nem tem árvore lá na pioneira, né? As gramíneas, elas têm uma pequena biomassa, uma pequena biodiversidade? Quando eu vou lá para o clímax, no fim, a gente tem uma puta de uma biomassa, uma grande diversidade. Você percebe que a biomassa e a diversidade vai aumentando ao longo da sucessão ecológica, passando das pioneiras para as secundaristas e para as terciárias. Então a gente pode pensar assim, se no começo a biomassa vegetal é baixa, se as gramíneas, têm uma pequena área fotossintética, eu vou considerar que as gramíneas, a comunidade pioneira, tem uma baixa produtividade primária bruta. Você concorda que pelo tamanho dos vegetais, eles não têm uma altíssima capacidade fotossintética? Mas tem um detalhe. A produtividade primária bruta deles é baixa, mas a líquida é muito alta. Porque são vegetais, metabolicamente falando, têm essa característica. Eles consomem uma parte pequena da energia produzida pela fotossíntese através da respiração. Então, tudo que eles fazem de fotossíntese, eles consomem só um pouquinho pela respiração e eles conseguem acumular uma grande quantidade de matéria. Por isso que esses caras crescem rápido. Porque eles têm uma produtividade primária bruta baixa, mas uma produtividade primária líquida alta. Metabolicamente falando, a taxa de fotossíntese deles é muito alta em detrimento da respiração. Então eles acumulam uma grande quantidade de matéria orgânica produzida pela fotossíntese e se multiplicam e crescem muito rápido. São vegetais que estão sob luz intensa, concorda comigo? Então, para os pioneiros, repetindo, produtividade primária bruta é baixa, eles não têm muita biomassa, mas a produtividade primária líquida é alta. Eles consomem pouca energia pela respiração, acumulam grande quantidade de matéria orgânica, se multiplicam e crescem muito rápido. Quando eu vou para o outro extremo, lá numa florestona, clímax, a gente tem uma enorme biodiversidade, uma enorme biomassa. Os vegetais são grandes, têm muita área, muita folha, muita área fotossintética. Então, como eu tenho muita planta, muita biodiversidade, muita biomassa, a produtividade primária bruta dos terciários é muito alta. Mas essa enorme biomassa também traz como característica metabólica um alto consumo dessa energia produzida pela fotossíntese, pela respiração. Então, a comunidade clímax tem uma produtividade primária bruta muito alta, mas líquida muito baixa. Ou seja, quase tudo que essa comunidade clímax produz pela fotossíntese, ela consome pela respiração. Então, a produtividade primária bruta é alta, mas a produtividade primária líquida dessa comunidade clímax é baixa. Essa comparação é muito interessante você fazer nas suas questõezinhas de vestibular. Tudo bem? É papel de biólogo, muitas vezes, acelerar uma sucessão ecológica secundária, porque isso pode acontecer naturalmente, mas, de repente, se você planta algumas espécies de pioneiras, espera essas pioneiras crescerem e planta elas de maneira mais espaçadas, depois de um ano e meio, 2 anos, você pode plantar algumas espécies de secundaristas. Depois de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, você pode plantar algumas espécies terciárias. E às vezes esse processo de sucessão ecológica, quando acompanhado por algum engenheiro agroflorestal, por algum biólogo, ele pode ser um processo acelerado. Fica esperto com essa questão de produtividade bruta e líquida, tanto entre os pioneiros quanto entre os climáxicos, porque isso é interessante do ponto de vista do vestibular para a gente. Tranquilinho?
Coloquei aqui para você uma observação de que a sucessão ecológica secundária é mais rápida do que a primária, justamente pelo fato dela estar acontecendo em um ambiente que anteriormente já havia sido colonizado por uma comunidade biológica. Sussu, belezinha? Sucessão ecológica? Você está apto para partir para os exercícios. Um super beijo do tio Lição.